Levítico, capítulo 25. O Senhor disse a Moisés no Monte Sinai: diga o seguinte aos israelitas: quando entrarem na terra que dou a vocês, a própria terra descansará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita das suas plantações. No 7º ano, porém, a terra terá um ano de descanso sabático, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Não colham o que crescer por si mesmo, nem colham as frutas das suas vinhas que não foram podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso sabático. Você, o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês, bem como os seus animais de rebanho e os animais selvagens da sua terra. Tudo que a terra produzir poderá ser comido. Contem 7 anos sabáticos, 7 vezes 7 anos. Esses 7 anos sabáticos totalizam 49 anos. Então, façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação. Façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus habitantes. Este será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para seu próprio clã. O 50º ano será jubileu. Não semeiem, não ceifem o que crescer por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu e será santo a vocês, como apenas o que a terra produzir. Nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Se vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo ou se comprarem alguma propriedade dele, não explorem uns aos outros. O que comprarem do seu próximo será avaliado com base no número de anos desde o jubileu. Ele fará a venda com base no número de anos que restam de colheitas. Quando os anos forem muitos, vocês deverão aumentar o preço, mas quando forem poucos, deverão diminuir o preço, pois o que ele lhes está vendendo é o número de colheitas. Não explorem um ao outro, mas temam ao Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Pratiquem os meus estatutos e obedeçam às minhas ordenanças, e vocês viverão em segurança na terra. Então a terra dará o seu fruto, e vocês comerão até fartar-se, e ali viverão em segurança. Caso vocês perguntem: que iremos comer no 7º ano se não plantarmos nem fizermos a nossa colheita? Saibam que enviarei a vocês a minha bênção no 7º ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Quando vocês estiverem plantando no 8º ano, comerão ainda da colheita anterior, e dela continuarão a comer até a colheita do 9º ano. A terra não poderá ser vendida em caráter perpétuo, porque ela é minha e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Em toda a terra que possuírem, concedam o direito de resgate da terra. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, o parente mais próximo dele virá e resgatará aquilo que o seu parente vendeu. Se, contudo, um homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperar e adquirir recurso suficiente para resgatá-la, calculará os anos desde que a vendeu e devolverá a diferença àquele a quem a vendeu. Então poderá voltar para a sua propriedade. Se, porém, não adquirir o suficiente para devolver-lhe o valor, a propriedade que vendeu permanecerá em posse do comprador até o ano do jubileu. Será devolvida no ano de jubileu, e ele então poderá voltar para sua propriedade. Se alguém vender uma casa em uma cidade murada, terá o direito de resgate até que se complete 1 ano após a venda. Nesse período, poderá resgatá-la. Se não for resgatada antes de se completar 1 ano, a casa da cidade murada pertencerá perpetuamente ao comprador e aos seus descendentes. Não será devolvida no jubileu. No entanto, as casas dos povoados sem muros ao redor serão consideradas campo aberto, poderão ser resgatadas e serão devolvidas no jubileu. No caso das cidades dos levitas, eles sempre terão o direito de resgatar as suas casas nas cidades que lhe pertencem. Assim, a propriedade dos levitas, isto é, uma casa vendida em qualquer cidade deles, é resgatável e deverá ser devolvida no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são propriedade deles entre os israelitas.
No entanto, as pastagens pertencem às suas cidades, não serão vendidas, são propriedade perpétua deles. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possam continuar a viver entre vocês. Não cobrem juros nem lucrem com o trabalho dele, mas temam ao seu Deus, para que o seu compatriota continue a viver entre vocês. Vocês não poderão lhe fazer empréstimo de dinheiro com cobrança de juros, nem lhe darão alimento visando algum lucro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para dar a vocês a terra de Canaã e para ser o seu Deus. Se alguém do seu povo empobrecer e se vender a algum de vocês, não o façam trabalhar como escravo. Ele deverá ser tratado como trabalhador contratado ou como residente temporário. Trabalhará para você até o ano do jubileu. Então ele e os seus filhos estarão livres e ele poderá voltar para o seu próprio clã e para a propriedade dos seus antepassados. Porque os israelitas são meus servos, os quais tirei do Egito. Não poderão ser vendidos como escravos. Não dominem cruelmente sobre eles, mas temam ao seu Deus. Os escravos e as suas escravas deverão vir dos povos que vivem ao redor de vocês. Deles vocês poderão comprar escravos e escravas. Também poderão comprá-los entre os filhos dos residentes temporários que vivem entre vocês e entre os que pertencem ao clã deles. Ainda que nascidos na terra de vocês, eles se tornarão propriedade de vocês. Vocês poderão deixá-los como herança para os seus filhos e fazê-los escravos para sempre, mas sobre os seus irmãos israelitas vocês não poderão dominar com violência. Se um estrangeiro residente entre vocês enriquecer e alguém do seu povo empobrecer e se vender a esse estrangeiro, ou a alguém que pertence ao clã desse estrangeiro, manterá o direito de resgate mesmo depois de se vender. Um dos seus parentes poderá resgatá-lo, ou o tio ou primo ou qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Se, porém, prosperar, poderá resgatar a si mesmo. Ele e o seu comprador contarão o tempo desde o ano em que se vendeu até o ano do jubileu. O preço do resgate se baseará no salário de um empregado contratado por aquele número de anos. Se restarem muitos anos, pagará o seu resgate proporcionalmente ao preço de compra. Se restarem apenas poucos anos até o ano do jubileu, fará o cálculo e pagará o seu resgate proporcionalmente aos anos. Ele deverá ser tratado como um empregado contratado anualmente. Não permitam que o senhor dele o domine com violência. Se não for resgatado por nenhuma dessas maneiras, ele e os seus filhos estarão livres no ano do jubileu, porque os israelitas são meus servos, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês.